Recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, Apocalipse. Faremos menção do capítulo 2, versículo de número 18 adiante. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 18, é o que nós faremos menção nesta noite. E enquanto você procura, eu quero louvar o Senhor por esta oportunidade. Estou muito feliz em Deus estar nessa casa, nesta igreja. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o pastor desta casa, Deus curante. Deus abençoe o Senhor. E o Max, que nos fez o convite, obrigado pelo convite, pela confiança. Eu agradeço e completando vocês, eu faço extensivo os meus agradecimentos a todos os obreiros que aqui estão nesta casa. Queridos, eu trago um abraço do pastor Alandinei, ali do bairro Adeodato, regional em Santa Luzia. Sintam-se abraçados pelo meu pastor e pela minha igreja. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vim para cá, foi igual o Jonas veio da igreja. Longe. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18 adiante. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? A banda Magnificar-te, Deus em Cristo Jesus, nos abençoe e abençoe o ministério de vocês, em nome de Jesus. Vamos à leitura, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as suas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, que as suas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleráveis que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que eles se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Verso 25 e último: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Glória a Deus. Nós já estamos banhados de oração. Você que está feliz com o Senhor, se assente louvando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que é o nome do varão do teclado ali? Como é que é o nome dele? China. Deiner. Deiner? China é mais fácil. China é mais fácil? Pode chamar de China? Pode. Se você tocar bonitinho aí, depois... Sobre ele aqui, paga uma pizza pra você depois. Amém, igreja? Amém, igreja? Aí depois você cobra ele, você não tem mais nada a ver com isso, tá? Queridos, eu quero expor aos irmãos aquilo que o Senhor colocara em meu coração para esta noite. Então eu gostaria de ter a sua atenção, por gentileza. Nós estamos em uma festa muito bonita, inclusive. Nós sabemos que a gente acaba ficando um pouco elétrico, mas eu gostaria de ter a sua atenção, por gentileza. O livro do Apocalipse, ele traz consigo algumas revelações, e quando nós olhamos para este livro, logo talvez a primeira centelha que vem à nossa
nossa memória é o tanto que o livro do Apocalipse nos traz um certo medo, digamos assim. Quando você olha para o livro do Apocalipse em toda a sua expansão, você percebe diversos acontecimentos, tais como derramamento de sangue, a ira, o cálice da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E o livro do Apocalipse nos traz um certo medo, digamos assim. Só que não deveria trazer medo, deveria muito pelo contrário trazer a nós esperança. Até porque o nome Apocalipse não significa ira, sangue, morte, guerras, ou etc. Só que o livro do Apocalipse vem do grego, que significa apocalipsis, isso é, revelação. A revelação de Deus dada a Jesus Cristo. A revelação de Deus dada a Jesus Cristo, entregue ao anjo, entregue a João, e escrita para que as igrejas compreendessem aquilo que o Deus Pai estava querendo revelar. O Evangelho de João não traz Cristo como a revelação, o verbo divino, aquele que revela o Pai. Só que quando nós olhamos para o Apocalipse, o Pai revela a glória do seu Filho, Jesus, aquele que foi morto como cordeiro mudo, mas virá como um leão. No Evangelho de João, ele apresenta Jesus vem para revelar a glória, o poder, o amor, a majestade do Pai. Mas no Apocalipse, o Pai traz a revelação do Filho. Quem está comigo, diga amém. Quando você olha para o livro do Apocalipse, você percebe que João escreve estas cartas à igreja e Jesus diz que mais seriam aqueles que leriam, ele diz bem-aventurado, aqueles que ouvem e aquele que lê as palavras deste livro. Ele sabia bem que mais seriam os que ouviriam do que aqueles que leriam o livro do Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas seriam aqueles que ouviriam falar do livro do Apocalipse do que aqueles que leriam. Quando João escreve as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, nós podemos aplicar de 2 formas diferentes. A primeira, trazendo num sentido geral. A segunda, algum comentarista disse que cada carta foi escrita para cada período da igreja na terra. Visto isso que é uma linha de raciocínio perigosa, então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dissertar nessa noite sobre a primeira e gostaria da sua atenção. Ele escreve a carta à igreja de Tiatira e Jesus começa pontuando essa carta, não é escrita aos idólatras, mas aos fiéis. E ele começa pontuando os pontos positivos da igreja de Tiatira, mostrando que quantitativamente ela era esforçada no que tange força do braço. Ele diz: eu conheço as suas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, conheço a tua paciência, conheço também e sei que as suas últimas obras são mais, são maiores, são melhores, quantitativamente maiores do que as primeiras. Ele mostra para a igreja de Tiatira que ele está enxergando o trabalho da igreja no que tange força do braço. Só que quando ele termina de pontuar isso, ele começa, a partir do versículo de número 20, a mostrar o problema que ele tem com a igreja de Tiatira. Ele tem: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus. Ele começa a apontar sobre este segundo grupo. Por favor, redobre a sua atenção, por gentileza. Ele começa a pontuar sobre este segundo grupo que está em Tiatira. Ele começa a falar sobre este segundo grupo que se permitiu ouvir a palavra e a doutrina desta mulher que se diz profetiza. Este pecado que estava sendo pregado para este povo através desta mulher.
ele mostra o seu problema com a igreja de Tiatira. O pecado estava sendo ensinado não de uma maneira explícita, até porque nós não ensinamos, as pessoas não ensinam pecados de forma explícita, mas de forma vagarosa, detidamente. O pecado estava sendo pregado, devagarinho o pecado estava sendo ensinado. Era como se fosse um bicho na goiaba. Eu digo bicho na goiaba, não bicho da goiaba, porque é como se fosse ovos colocados na goiaba, aos poucos vai se reproduzindo, entra na casca e apodrece o fruto. Assim é o pecado. Aos poucos o pecado vai entrando de forma vagarosa na igreja, aos poucos vai cauterizando a mente dos irmãos, aos poucos o pecado vai entrando de fininho, de forma silenciosa, aos poucos ele vai apodrecendo os ossos. Quando menos percebe, alguém já mentiu. Quando alguém menos percebe, alguém já errou. Quando alguém menos percebe, alguém já assinou, alguém já falou do outro. O pecado sendo ensinado de forma vagarosa. Se puder, por favor, me dá um pouquinho de retorno, por gentileza. O pecado ensinado de forma vagarosa para a igreja de Tiatira estava lhes arrancando do caminho para o céu. Por isso, Cristo precisava interceptar aquilo que estava acontecendo na igreja de Tiatira. E ele começa: aqueles que estão ouvindo sobre este pecado, eu lhes dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeram. Pregando sobre o tema subordinado ao que nos foi proposto para esta noite, eu venho nos dizer, irmãos, que Jesus está dando a sua prova de amor à igreja de Tiatira. E esta prova de amor de Cristo para a igreja de Tiatira é o tempo para se arrepender. Ele diz: eu estou lhes dando tempo para que se arrependam da sua prostituição, mas não se arrependeram. Aí ele continua: eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ele entra no versículo 24, dizendo: a todos a estes que não têm esta doutrina, sobre vós outra carga eu não vos porei. Olha para mim aqui. Ele entra no versículo 25 de forma extraordinária: mas aquilo que vocês têm, retenha até que eu venha. E isso mexe comigo de forma íntima, na minha alma, porque quando você olha para o texto, você percebe a igreja caminhando em passos largos por causa do pecado para o inferno. E Jesus vem com uma placa ao contrário do caminhar da igreja, dizendo: voltem a guardar aquilo que lhes foi ensinado. Jesus está, Ítalo, voltando contra o caminho da igreja de Tiatira com uma placa dizendo: voltem para o começo, voltem para o princípio. O próprio João, quando foi escrever a sua epístola, ele disse no capítulo 2, versículo 7: eu não vos escrevo mandamento novo, eu não vos escrevo coisa nova, mas eu vos escrevo aquilo na qual vocês já ouviram. O que João estava dizendo é: voltem para aquilo que foi ensinado no começo. Olha para mim aqui, a igreja não precisa de coisas novas para caminhar até o arrebatamento. A igreja precisa voltar para a mensagem que já foi a ela pregada um dia. Não, nós não precisamos de profeta de Pix. Se me dá um Pix, eu te dou uma revelação. A igreja tem que botar uma palavra do começo. Não, a gente não precisa de campanha ungida. Eu vou no monte, unge vassoura, desce no monte, você pega a vassoura, vai à casa, limpa. Não, aquilo que vocês têm, retenha até que eu venha. A palavra que foi pregada no começo, a mensagem que foi. E que mensagem é esta? Arrependei-vos. Alguém está aí? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Cristo está dando tempo para alguns. Para que pregador? Para que se arrependa do seu pecado. Arrependei-vos.
guardar aquilo que nos foi pregado um dia. Me ouça aqui, jovem. Se você quer ser usado por Deus, mas não quer vir no círculo de oração orar, se você quer ser usado por Deus, mas não quer dobrar o joelho para orar, fique tranquilo, Deus não vai te usar. Você vai continuar parado no lugar onde está. Me ouça aqui, rapaz. Se você quer ser usada pelo Senhor, e não quer se subordinar, se submeter ao pastorado, à liderança, Deus não te usará. Olha nos meus olhos, esta é a mensagem pregada no começo. A gente precisa de enfeite, não, irmãos. Nós precisamos voltar para o arroz e feijão que um dia nos foi ensinado. Isto é as bases fundamentais da igreja que nos faz crescer. É menos enfeite, mais gente no ciclo de oração. É menos fumaça e mais gente no culto de ensino. É vida camaia. Me ouça aqui, porque quando você não está guardado na oração, na palavra, me ouça, o diabo aos poucos, de forma fininha, dequidamente, cautelosa, ele entra na mente, cauteriza o corpo, arranca a essência. Precisamos voltar a guardar aquilo que foi ensinado. Guarda aquilo que tendes até que não venha. Aleluia, guarda aquilo que tendes. Guarda aquilo que nos foi ensinado até que eu venha. Guarda a igreja, guarda a igreja. Guarda, Jesus está dando tempo. É como se fosse, olha para mim aqui, é como se fosse Jesus olhando. O tempo é chegado em que o amigo do noivo está passando em revista. E o grito do amigo do noivo é: ele vem aí. Quem tem azeite na lamparina, vem. Quem não tem, vai ficar para trás. Ele está dando tempo para que alguém se arrependa, sem perceber, por causa do sono, por falta de organização, por falta de busca, por falta de intensidade, por falta de obediência. A lamparina está se apagando, mas me ouça em nome de Jesus, Ele está dando tempo. Deles tempo para que se arrependesse. Quantas virgens dormiram? Foram 5, sim ou não? Foram 5, sim ou não? Não? Peguei, né? As 10 virgens dormiram, mas 5 tinham azeite guardado para quando o noivo viesse. Este é o tempo que Deus está gritando para a sua igreja. Guarda aquilo que Ele te ensinou. Guarda aquilo que Ele um dia colocou nas tuas mãos. Mas não chamar de cafona. Continua, guarda até que Ele venha. Mas não chamar de quadrado. Continua, guarda até que Ele venha. Sem que você perceba, a mentira vai tomando conta, porque nós estamos abrindo mão das doutrinas fundamentais que nos fizeram permanecer caminhando. Olha para mim aqui, o pecado vai tomando conta. Não é muito difícil você sair por aí e você perceber na internet afora gente crente zombando de crente.